Lisboa, madrugada úmida de 4 de agosto de 1578. No terreiro do Paço, cascos de cavalos riscam as pedras, estandartes rangem no vento do Tejo e velas de naus incham feito pulmões ansiosos. Um jovem rei de armadura reluzente, 24 anos, olhar febril, capa branca, ouve pela última vez conselhos de prudência. Chamam-no de Sebastião. Ele prefere o risco à cautela, a glória à contabilidade. Ao amanhecer, a frota parte. O destino é o norte de África. A história, porém, prepara-se para gerar um enigma que atravessará séculos. O rei morreu, ou não? Antes de seguirmos, um pedido rápido. Se você curte mergulhos em mistérios históricos, contados de forma direta e envolvente, deixe o like e se inscreva agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como esta. A expedição que leva o rei à batalha de Alcácer Quibir nasce de um sonho: conter o avanço dos saadianos no Marrocos, impor prestígio luso no Maghrebe e, com isso, reacender a chama cruzadística que o jovem monarca cultiva desde menino. De Sebastião crescera entre crônicas de feitos heróicos e promessas de empresa santa. No conselho, vozes mais envelhecidas lembram os custos, a fragilidade demográfica do reino, a exaustão da fazenda real. O rei ouve, inclina a cabeça e parte. Ao cruzar a barra, há quem diga que uma névoa densa lambeu as águas. A natureza, supersticiosa, já dramatizava o que viria. No areal do Marrocos, 4 de agosto transforma-se em 4 de agosto para sempre. 3 exércitos se enfrentam: o português, com aliados marroquinos, as forças do sultão Muley Abdallah e a facção do deposto Muley Maomé. Tambores, clarins, poeira e sol. O choque é brutal. As linhas portuguesas se rompem, os capitães caem, as bandeiras se perdem no tumulto. Sebastião luta dentro da confusão, avança onde não deveria, recua tarde demais. Quando o estardalhaço assenta, fica o silêncio grosso de quem tenta contar os vivos. O rei não volta, nem o corpo. Sem corpo, não há luto inteiro. Em Lisboa, a notícia chega em ondas desencontradas. Prisioneiro, ferido, morto. O cardeal Dom Henrique, tio de Sebastião, assume o trono por sucessão. É velho, sem herdeiros, um interregno com batimentos fracos. Os grandes do reino disputam, a Espanha observa. Enquanto se discute a herança, nasce na rua um sussurro que nenhum decreto consegue calar. Se não há cadáver, há esperança. E assim nasce o sebastianismo, não como tese de doutores, mas como fogo de lenha verde que fumaça lentamente. O rei não morreu. Ele foi encoberto e voltará numa manhã de neblina para restaurar a justiça, unir o império e inaugurar uma era nova. Mas voltemos ao labirinto dos factos. Houve tentativas de localizar os restos mortais. Cronistas marroquinos e portugueses indicam tumbas, trocam ossadas, juram reconhecimento por sinais e cicatrizes. Em 1582, apresenta-se um corpo, atribuído ao rei, levado para os Jerônimos. A dúvida, porém, permanece. Testemunhas se contradizem, documentos colidem, a memória da batalha é poeira nos olhos. O cardeal rei morre em 1580. Abre-se a crise de sucessão. Filipe II de Espanha reclama o trono, invoca parentesco, mobiliza exércitos e juristas. O Duque de Alba cruza a fronteira. Em poucos meses, Portugal dobra-se sob a monarquia dual. Para muitos, a submissão só tem um antídoto imaginável: o regresso de Dom Sebastião. A partir daí, a ausência torna-se presença ativa. O rei ausente governa sonhos, cantigas, esperanças messiânicas. Pescadores do Algarve juram ter visto, numa madrugada de bruma, uma figura de capa branca no promontório. Em romarias discretas rezam ao encoberto. Poetas e pregadores alimentam a chama. O padre Antônio Vieira, décadas depois, dará linguagem teológica ao anseio. Falará do Quinto Império, de uma missão espiritual lusa, de um rei que, encoberto, retornará quando o tempo for maduro. Não é que todos acreditem literalmente, é que a ideia serve de abrigo contra a impotência.
Entre o mito e a política surgem homens de carne e osso. O primeiro falso de Sebastião desponta em 1584, em Penamacor. Um pobre que se diz rei, reconhecido por alguns, visto como louco por outros. É preso, açoitado, some dos registros. Em 1585, no reino de Valladolid, um padeiro, Gabriel de Espinosa, será o mais célebre dos impostores, o de Madrigal. Era hábil, sabia montar a cavalo, falava línguas, usava maneiras nobres. Gente de peso o reconhece. A trama cresce. Condes e freiras, cartas cifradas, promessas de restauração. Quando a rede se aperta, Espinosa é julgado, condenado e enforcado. Morre negando até o último fôlego não ser o rei. O povo, claro, tira dali o oposto. Se negou, talvez fosse, outros surgem. O Sebastião de Veneza, em 1598. O de Ericeira, em 1595. Pequenos focos de fé, sempre alimentados por duas engrenagens, o trauma da derrota e a ocupação espanhola. A figura do rei vira ecrã, onde o país projeta um desejo de segunda chance. Nas aldeias, a profecia repete-se como refrão. Numa manhã de nevoeiro, cavalgando um corcel branco, o encoberto surgirá. Reunirá as partes dispersas do império, imporá justiça, reporá o destino interrompido. Mas... e as evidências? Historiadores percorrem depoimentos da batalha. Alguns juram ter visto o rei cair entre canaviais. Outros o viram atravessar o rio sangrando. Alguns dizem que se confiou a berberes e morreu depois anônimo, ao relento. No caos de um campo de batalha, verdade e verossimilhança misturam-se. Nenhuma autópsia, nenhum retrato inequívoco do defunto. Apenas restos que poderiam ser. Em 1998, estudos forenses modernos tentaram reabrir a questão, com técnicas de hoje, sobre ossadas atribuídas ao rei, sem conclusão definitiva. O mito sorri, a ausência confirma a possibilidade. Enquanto isso, sob Filipe II e seus sucessores, Portugal conserva leis e moeda, perde autonomia e autoestima. O sebastianismo cumpre função, é resistência simbólica. Em 1640, quando a restauração traz de volta um rei português, D. João IV, o encoberto não regressa, mas muitos veem na nova dinastia um modo indireto de cumprir a promessa. O mito não desaparece, muda de roupa. No século XIX, ressurge em versos de Guerra Junqueiro e Caminha. Mais tarde, pelas páginas de Fernando Pessoa, que retoma Vieira e o Quinto Império. Agora, não um império de canhões, mas de cultura, espírito, língua. O encoberto torna-se mais metáfora do que pessoa, e justamente por isso fica mais difícil de refutar. Voltemos à raiz. Por que certos povos insistem em reis que não morrem? A resposta atravessa a psicologia coletiva. Diante da perda traumática, uma batalha desastrosa, a ocupação estrangeira, a sensação de destino abortado, imaginar o retorno do líder funciona como compressa quente em ferida aberta. Rejeita-se o fim, porque aceitar o fim seria aceitar a impotência. O mito promete que a história ainda pode ser reescrita. E quem é capaz de abdicar dessa promessa sem lutar? Não é só Portugal. A Europa medieval e moderna está repleta de reis dormentes. Na Alemanha, Frederico Barba-Ruiva dormiria numa montanha, à espera de regressar com as barbas crescendo através da mesa de pedra. Na Bretanha, o próprio Arthur repousaria em Avalon. Em Espanha, Dom Rodrigo ronda como sombra. A diferença portuguesa é de escala. Poucos mitos foram tão politicamente operantes por tanto tempo. Ao longo de 3 séculos, de insurreições sebastianistas no Brasil colonial a cantos messiânicos no Alentejo, o encoberto foi mais do que poesia, foi fermento. O jovem de armadura branca, então, morreu ou não? Olhemos os argumentos contra a morte. 1. Inexistência de cadáver certificado. 2. Relatos de sobrevivência. 3. Testemunhos de reconhecimentos posteriores. Agora os a favor. 1. A magnitude do desastre. Reis caem em batalha. 2. Ossadas identificadas, ainda que com dúvidas. 3.
inexistência de qualquer prova material robusta de sobrevivência. Nenhum documento, nenhuma carta autêntica, nenhum aliado digno de crédito que o esconda por anos sem que uma pista sólida surja. O balanço histórico, honesto, pende para a morte em Alcácer Quibir. Mas a história, disciplina de provas, não dissolve mitos que trabalham noutra química. Há uma segunda camada deste enigma, o que a ausência de Dom Sebastião fez com a ideia de realeza em Portugal. Um rei que se evapora no momento do choque inaugura, paradoxalmente, um rei que reina pela ausência. O corpo físico some, o corpo simbólico hipertrofia. As aparições dos falsos Sebastiões mostram o apetite por uma figura que resolva, num gesto, o intratável. E o intratável era muito. Finanças arruinadas, população rarefeita pela peste e pela emigração, fronteiras de um império global mais largo do que a capacidade de o governar. Pedir a um jovem de 24 anos que curasse isso com uma guerra santa era desde o começo uma aposta em milagre. O mito apenas prolonga a aposta quando as fichas já tinham ido ao chão. Há um episódio revelador. No Algarve, crê-se que o encoberto surgirá numa manhã de nevoeiro. Nevoeiro é o elemento perfeito do mito. Oculta e revela, aproxima e afasta, muda contornos, permite ver algo sem comprometer o olhar. Em certas alvoradas, pescadores juravam ver sobre o mar uma procissão de sombras, estandartes e um cavalo branco caminhando sobre a água. Quem discute com a retina emocionada? O mito não precisa de fotografia, precisa de ocasião. E a ocasião repetia-se sempre que a vida a apertava. Ao mesmo tempo, o sebastianismo serviu de moldura para discursos sofisticados. O padre Antônio Vieira lê nas escrituras e na história um fio que conduz Portugal a uma missão providencial, o Quinto Império. Não um império de dominação pela espada, mas de cultura, fé e linguagem. O rei que encobre seria o gatilho de um despertar moral. Em Pessoa, séculos depois, essa estrutura ressurge transfigurada em sonhos sebastianistas e nos supercamões de mensagem. A insistência literária não é fetiche arqueológico. É um jeito de dizer que, mesmo quando o país fracassa historicamente, ele pode triunfar simbolicamente. E, às vezes, o simbólico prepara um retorno real. 1640, afinal, chegou. Também é verdade que o mito tem lado sombrio. Ele pode, se mal lido, funcionar como desculpa para a inação. Esperemos o rei. Um dia ele volta. Enquanto isso, desperdiça-se a chance de reconstruir pacientemente. Em ciclos de crise, messianismos costumam ganhar calor precisamente porque a paciência é cara. O caso português foi exemplar e paradoxal. Enquanto alguns esperavam um cavalo branco, outros afinavam arados, redes e contas. No longo prazo, vence quem trabalha. Quando D. João IV é aclamado, não veio de Avalon. Veio de conspirações discretas, diplomacia, cálculo e oportunidade. Voltemos ao campo de batalha para uma reconstituição possível. Amanhã avança, a poeira sobe. O exército português estende-se mais do que devia e a sede aperta. De Sebastião insiste em atacar com ímpeto cavaleiresco aquilo que exigia cabeça de quartel-mestre: água, comida, posicionamento, disciplina. Quando a linha se quebra, o rei é tragado pelo redemoinho de aço. Testemunhas descreveram um cavaleiro alto, de cota e capa branca, combatendo teimosamente, recusando retirar-se. Alguns golpes mais tarde desaparece. Morrer assim, sem cena fúnebre, imprime em quem fica uma angústia parecida com a de quem perde alguém no mar. Luto suspenso, relógio em aberto. Não é difícil entender por que uma nação inteira viveu por décadas no modo talvez. Os impostores, mais do que charlatães, foram síntese dessa fome. O de Madrigal, o mais famoso, tinha instrução, compostura, audácia. Enganou gente que não se deixaria enganar facilmente, porque queriam, por um momento, que a história se rendesse ao desejo. E quando ele é enforcado, há quem diga: um rei não é pendurado como ladrão. E a crença reoxigena. Nada mais humano. Séculos depois, o mito viaja. No Brasil colonial,
Em quilombos e aldeamentos, nos sertões de Minas, em cartas de jesuítas e queixas de governadores, o sebastianismo aparece entre camadas populares como promessa de justiça de última hora. Em Canudos, no sertão da Bahia, final do século XIX, o nome de D. Sebastião ressurge entrelaçado às profecias messiânicas de Antônio Conselheiro. Outra geografia, a mesma fome de reparação. Esse trânsito atlântico do mito mostra seu poder. Não precisava mais do rei literal, bastava o símbolo, o justo que volta quando o mundo está torto demais. E qual é o veredito? A melhor historiografia, seca como convém, conclui que D. Sebastião morreu em Alcácer Quibir. Faz sentido. Mas encerrar aqui seria perder metade da história. Porque morrer em crônica não é o mesmo que morrer na imaginação de um povo. O rei que morreu continuou vivo na forma de uma tarefa: reconstruir a autoestima, dar destino a uma língua, encontrar um equilíbrio entre vocação marítima e prudência terrestre. Quando escritores, músicos e religiosos mantêm acesa a figura do encoberto, estão dizendo: ainda há o que encobrir e revelar em nós. No fim, a pergunta do título, o rei que nunca morreu ou morreu, tem duas respostas, ambas verdadeiras no seu plano. No plano fatual, morreu muito provavelmente como morrem os reis em dias ruins, sem trombeta honrosa, com a poeira colada ao suor. No plano simbólico, não morreu, e ainda bem, porque a chama que ele acendeu e que o mito protegeu da chuva iluminou passos importantes quando a história parecia apagar a luz. Talvez seja por isso que, em certas manhãs de neblina, em Sagres ou em Belém, um passeio junto ao rio ainda faz alguns olhos procurar, por puro reflexo, uma capa branca sobre um cavalo, não para cumprir profecias, mas para reconhecer que países, como pessoas, precisam de histórias que lhes deem coragem. E essa, apesar de tudo, deu. Se você gostou deste mergulho e quer mais episódios sobre mistérios e mitos que moldaram a história, deixa o like, compartilha com quem curte o tema e se inscreve no canal. Ative o sininho, a cada semana mais uma história que a gente achava que conhecia. Até olhar de novo!